Olá, vamos para a nossa terceira aula, que começa no capítulo 12 de Apocalipse. Logo aqui no nosso primeiro slide aqui, colorido, nós vamos ver aqui uma mulher e um dragão. Vou ler aqui Apocalipse 12, 1-3, que diz assim: Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Vocês estão vendo aí a lua, o sol sobre a sua vestida de sol, e sobre a sua cabeça 12 estrelas. E viu-se outro sinal, versículo 3 agora: Eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então, nós vamos ver aqui outro slide, diz assim: o nascimento e morte de Cristo em um versículo. Vou ler novamente. A sua cauda, Apocalipse 12, 4, 5. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, aquele diabo, aquela serpente, aquela besta vermelha, a qual lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então nós vemos aqui uma referência ao nascimento de Cristo, e que Satanás quis, no seu nascimento, usando Herodes, tragar o Cristo. E a mulher que deu luz a esse Cristo, a Jesus. Aí eu pergunto, só há duas possibilidades para essa mulher aqui. Se você olhar lá, a mulher que estava vestida como sol, a lua debaixo dos seus pés, estrelas sobre a sua cabeça, ou é Israel, ou é Maria. Maria não pode ser porque simbolicamente, Maria vai ser, aliás, a mulher aqui no capítulo 12 vai ser guardada por 1260 dias no deserto, nós vamos ver aqui um pouquinho adiante, fora da vista desse dragão. Não há nenhuma referência a Maria, a 1260 dias a Maria. Então só resta Israel. Por quê? Porque a igreja, como existem algumas interpretações, que a mulher representa a igreja, que as 12 estrelas seriam os 12 apóstolos, não combina. Por quê? Porque a igreja foi gerada por Jesus. Não foi a igreja que gerou Jesus, como está mostrado aqui no versículo. Quem gerou Jesus foi Israel. E Israel combina 100% por quê? Porque José, no capítulo 37, já mostra um sonho que ele teve. Ele via o sol, a lua, que representava Jacó, e sua mãe, a lua, Raquel, morta, quando ele estivesse lá no Egito. E as estrelas eram os seus irmãos, as 11 estrelas, que iam se dobrar diante dele no Egito no futuro. Então veja que a mesma representação do sonho de José é vista aqui, para Israel. Não há nenhuma dúvida nisso. Felizmente, há se quer colocar essa mulher que é vista aqui como se fosse a igreja. Ela é justamente a semente da mulher, que é Israel, que vai ser vista no final desse capítulo, a semente da mulher, que é a semente de Israel, que vai ser a igreja, que vai ser perseguida lá no final do capítulo 12 de Apocalipse. Então nós vemos, vou adiantar mais alguma coisinha aqui, vocês vão vendo aqui a queda de Satanás nesse slide aqui. Não dá para falar tudo, mas outra coisa importante é falar sobre o diabo aqui, que a gente já está terminando o capítulo 12 para começar o 13. E o diabo aqui, logo aqui naquela primeira imagem que a gente começou o capítulo, é descrito com 7 cabeças e 10 chifres. Nós vamos explicar agora o que é essas 7 cabeças e 10 chifres do capítulo 13. A única diferença aqui, porque aqui é o diabo, e lá no capítulo 13 são os impérios, as nações. E por quê? Vou já explicar. Mas a grande diferença é que essas 7 cabeças que esse diabo tem aqui e 10 chifres, ele tem também no capítulo 12 coroas sobre as 7 cabeças. Só que no capítulo 13 as coroas vão estar sobre os 10 chifres. E a gente vai explicar já já o que é isso, que é o tempo de poder
de atuação nesse capítulo 12 dos 7 impérios, que a gente vai explicar agora do capítulo 13, já já. E, no caso, no capítulo 13, representa o tempo de poder da última cabeça, que dentro, nessa última cabeça vão estar 10 chifres, que é a última forma de poder de governo mundial que acontecerá nos últimos dias. Então agora vamos para o capítulo 13, para entender melhor isso que eu falei, talvez você não tenha entendido bem. Capítulo 13, no primeiro slide aqui vês interpretações. Alguns acham que essa besta que sobe do mar, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, a mesma que está lá no capítulo 12, só que agora é descrita com características diferentes, né? Com corpo de leopardo, boca de leão e mãos de urso, patas de urso. Alguns interpretam, como está aqui no slide, que essa besta seria o anticristo. Outros seriam 7 impérios universais, qual eu me compartilho. Outros seriam 7 imperadores romanos. Outros seriam 7 formas de governo romano. Mas essa é uma das interpretações que acha maior unanimidade para ser os 7 impérios. Por quê? Vamos ver aqui. Eu coloquei aqui, nesse próximo slide, vocês vão ver aqui as interpretações, eu não vou ler tudo, mas veja aí, eu botei aí a correta, que é a mais aceita para a maioria das igrejas, né? Essas 7 cabeças seriam 7 impérios. Por que 7 impérios? Vamos ver. Para a gente entender as 7 cabeças, a gente tem que entender o livro de Daniel. Ele fala de uma estátua dividida em 4 partes, e que essas 4 partes, para a gente acelerar um pouquinho aqui, são os 4 impérios que houveram, impérios universais que houveram na época de Daniel em diante, que era o que ele vivia, a Babilônia, depois veio a Pérsia, a Grécia e a Roma. E isso é dito claramente quando Daniel interpreta esse sonho de Faraó, que tinha tido um sonho dessa estátua, e não disse o sonho a ninguém, mas Deus revelou a Daniel o sonho, além de revelar, mostrou a interpretação que a cabeça era a Babilônia e depois seriam 4 grandes impérios que viriam. Então agora vamos para outro slide. Daniel vai ver esses mesmos 4 impérios agora em outra revelação, só que visto como nesse slide aqui, como leão, como urso, como leopardo e o 4 como um grande animal. Então a gente vai ver que é essa base aqui que a revelação de João tem a ver. Ou seja, esses 4 impérios aqui, esses animais, também são vistos por João. A diferença é que João vai detalhar 7 e isso aqui detalha 4. Ou seja, João vai detalhar impérios que houveram antes da Babilônia, antes desse leão, e vai detalhar impérios que viriam também depois desse 4º império aqui, que é Roma, que vocês estão vendo no slide aí, que são Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Não dá para explicar tudo aqui, mas vamos adiante, tão detalhadamente. Então, vamos agora para o slide que mostra aqui símbolos dos impérios na Bíblia. Veja esse slide aqui agora. Símbolos de império na Bíblia. É bom, eu vou ler aqui. Diz assim, Egito era representado pelo leão, aí tem uns versículos. Assíria é representado também pelo leão, tem uns versículos que é representado como leão. Babilônia pelo leão. Medo-Pérsia pelo urso, Grécia pelo leopardo e Roma pelo animal terrível. E o governo mundial por quê? Porque Roma foi o 6º império, terminou em 476 d.C., quando houve sua queda, mas a Bíblia profetiza um 7º, que é a nova Roma que virá. Então vamos mais adiante aqui. Eu coloquei aqui uma capa, né, aqui não é uma questão entre os políticos, mas assim, quando o PT estava para entrar no poder, a revista Veja fez uma comparação de uma besta que tinha 3 cabeças, representando o poder político e ideológico. Que não estou falando nem mal, nem contra, só para mostrar como é interessante que a representação do Apocalipse é vista nos dias de hoje também, não é? E aí, vamos voltar aqui um pouquinho para explicar a questão da queda de Roma. Vamos mais adiante aqui. Veja se essa 6ª cabeça ferida, esse slide aqui tem 6ª cabeça ferida, Roma em 476 d.C. Veja só, no capítulo 17 vai ser dito que João, no tempo dele, 5 reinos haviam caído.
Um reinava, que era Roma, e outro ainda não era vindo. Então, vemos que esse sexta cabeça é justamente a profecia que o império que reinava no tempo de João, que era Roma, um dia iria cair. E quando caiu, um dia vai, que foi no ano 476 depois de Cristo, um dia vai voltar quando se estabelecer como a sétima cabeça. Então, esses são alguns detalhes do capítulo 13, que é muito complicado falar em pouco tempo. Mas vamos passar agora, só para terminar, a passagem mais famosa do capítulo 13, que é o 666. Antes de falar do 666, a gente vê que o Apocalipse 13 fala da primeira besta que sobe do mar e a segunda besta que sobe da terra. Alguns entendem que a primeira besta é o anticristo e a segunda besta é o falso profeta. Para outros, a primeira besta é os governos e a segunda besta é o próprio falso profeta. Então, são duas interpretações só para ilustrar isso. Mas para terminar o capítulo 13, vamos falar sobre o 666. Vamos lá no slide sobre o 666. Eu coloquei aqui, ó, como interpretar o versículo mais famoso da Bíblia. Eu vou ler aqui, diz assim: o número da besta é igual à oposição do poder. Se é o número da besta, a besta é uma das poucas interpretações que todas as igrejas dizem que se representa o quê? O poder, os impérios, os governos. E aí, se é o número da besta, é a composição do poder. Então vamos ler aqui, Apocalipse 13, 18. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Como foi que eu interpretei o número da besta? E também há várias interpretações. Eu coloquei uma minha aqui, mas existe uma enormidade. Aqui há o conhecimento do passado, sabedoria, porque se já adquire o quê? Através da escola. A diferença de inteligência, que é a habilidade da pessoa entender as coisas. Aquele que tem entendimento, inteligência, aquele que tem habilidade de interpretar o presente, aí veja que nós estamos agora do presente, calcule a composição do estado, ou seja, o número da besta. Porque a composição é o número de um homem e sua composição é o poder total dele sobre os três poderes. Quem são esses três poderes? O executivo, o legislativo e o judiciário. Que sempre houveram na composição dos povos, sempre houveram esses três poderes. Quanto mais você volta no passado, mais eram concentrados numa pessoa só. Aqui em Isaías 33, 22, vamos ver esse slide, aqui diz assim: porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei. Ou seja, Deus é que deveria ter esses três poderes e tem, não é? E nós vemos isso em Isaías 33, 22. Mas o anticristo vai querer imitar a Deus, querer ser juiz, querer ser legislador, querer ser rei. Agora, essa interpretação do 666 tem muitas outras, né? Por exemplo, que ele seria o Papa, porque o Papa tem na sua tiara o nome Vigário de Filho de Deus em latim, e esse nome ele dá realmente 666. Outros diriam que representam a trindade satânica, ou seja, o falso profeta, a besta e o anticristo. E por aí se vai. Então nós colocamos aqui algumas interpretações, é difícil saber qual é a correta. Vamos agora para o capítulo 14. E fala dos 144 mil. Esse primeiro slide aqui, vamos ver aqui, eu coloquei aí o cordeiro, né, sobre o Monte Sião, botei aqui, você está vendo aqui nesse slide, olha aqui para o slide, eu vou ler aqui sobre ele, os 144 mil no Monte Sião, na segunda vinda com o cordeiro, em pé no monte, depois das vozes. Por que depois das vozes? Porque daqui a pouco, nesse capítulo 14, vai falar de 6 vozes. E como eu disse, existem muitas passagens no livro do Apocalipse que vão em volta, não tem uma ordem cronológica. Então essa descida aqui do Cordeiro no Monte Sião
Para alguns, representam a sua descida no Monte das Oliveiras, quando ele descer lá no Monte das Oliveiras. Esses 144 mil já falei um pouquinho, vamos adiantar um pouco e vamos falar mais da sequência aqui nesse capítulo 14, que são as 6 vozes. Vamos lá. Outra coisa, antes de falar um pouquinho dessa sequência, vamos ver esse slide aqui, diz assim: os 144 mil estarão na terra pregando ou estarão seguindo a Jesus, conforme Apocalipse 14:4. Então, aquilo que eu falei no capítulo 7, que alguns acham que serão judeus que estarão aqui pregando e outros acham que serão os primeiros cristãos e judeus ao mesmo tempo, né? Porque 12 vezes 12 é 144, e 144 vezes os milênios, vezes 1000 anos, dá 144 mil. Então seriam tanto judeus como cristãos que estarão no milênio com Cristo. Mas vamos lá, vamos para a primeira voz. A primeira voz é mostrada que era o evangelho para ser pregado. A segunda voz fala sobre a queda da Babilônia, ou seja, aquilo do tempo que eu falei, que o Apocalipse ele mistura tempos. Essa queda da grande Babilônia só vai ser vista lá no capítulo 17 e 18. Lá no capítulo 18. Então, mas aqui ela já é dita, mas segue uma sequência de vozes. Ela está na segunda voz. Agora vamos lá para a terceira voz. É dito sobre a besta, onde, conforme nós vemos aqui, surge o surgimento do anticristo. E a quarta voz são os primeiros mártires, do qual o anticristo, quando surge, não é? Depois, na quinta voz, vamos ver aqui o slide, fala de Mateus, relembra Mateus 13, 36, 43. E o que é Mateus 13, 36, 43? É uma referência aos dias finais e à vinda de Cristo, e ele compara a vinda dele à ceifa. E aqui na quinta voz é visto essa ceifa. Agora vamos para a sexta voz. A sexta voz fala do lagar. E o que é o lagar? Isaías 34, Isaías 63, fala que nos dias finais vai acontecer a vinda de Cristo. Nos dias finais, uma grande guerra que vai acontecer, que Deus vai comparar na sua simbologia de pisar as nações, ou seja, antigamente as uvas eram pisadas num lagar. E aqui a sexta voz ela vai falar dessa guerra, que é também o Armagedon. Nós vemos o Armagedon, assim como no capítulo 16 e no capítulo 19, nós vemos também essa guerra aqui como a segunda vinda de Cristo no Armagedon. Então nós vemos que o capítulo 14 ele segue essa sequência de vozes, e que alguns entendem que é também uma referência à vinda de Jesus, outros até dividem a vinda de Jesus na quinta voz, a ceifa, e o lagar, a segunda vinda. Mas vamos agora para o capítulo 15. Capítulo 15 são vistas no céu 7 anjos. Veja essa representação, vou ler aqui, ó. Apocalipse 15, 6. E aos 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Vamos ver aqui o outro slide. Você está vendo o outro slide, ele saindo aí para despejar as 7 taças. Então, no capítulo 15, é mostrado a preparação para ser despejado as taças. Outra coisa interessante do capítulo 15, que é logo no começo aqui, que é o primeiro slide, pode dar para voltar aqui um pouquinho, é dito lá: esses são os que vêm de grande tribulação. E quando eles, que estão sendo perseguidos, chegam lá na glória, vê-se um mar de vidro que representa os povos, e eles cantam o cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés. Após isso, começa-se o despejar das 7 taças, que, como eu disse, lá nas 7 trombetas, representam a mesma coisa. Então, você vai ver aqui, vamos ver aqui, nós estamos terminando o capítulo 16, vamos lá para o capítulo 16, as 7 taças.
Veja aí, ó, nesse slide aqui que a gente tem aqui, as 7 taças da ira de Deus igual às 7 trombetas. A primeira na terra. Se você vir lá a primeira trombeta, é uma das que tem uma pequena diferençazinha. Lá que diz que é na terra e aqui fala que eles vão ser afetados por uma praga, né? Aqueles que receberam o número da besta, o 666, serão afetados por uma praga. Mas quando você vem aqui para a segunda taça, é a mesma trombeta que é afetada lá no mar. Quando você vem aqui para a terceira taça, as fontes e rios, é a mesma trombeta também dos fontes e rios. Quando você vem aqui na sexta taça, o sol e na lua, os distúrbios, é a mesma trombeta vista lá no capítulo 8. E aqui na quinta taça a gente vê o reino da besta. Na sexta a gente vê uma guerra, que é o Armagedon. Lá na sexta trombeta você também vê uma guerra. E aqui a sétima taça a gente vê a vinda de Cristo, assim como a sétima trombeta que a gente vê a arca de Deus, que é a presença de Jesus, né, sendo vista no céu. Então nós vemos nesse resumo aqui, até o capítulo 16, aquilo que já tínhamos visto acerca das 7 trombetas. Não dá para a gente detalhar tudo, mas creio que já dá para dar uma visão. Até a próxima aula.